Olá, boa noite. Agora sim, oficialmente começando aí a aula 2 do curso de Direito Internacional Público, né? Hoje nós vamos trabalhar os conceitos básicos do direito internacional e eu vou apresentar para vocês também algumas questões que pertinem aí ao concurso, né? A opção que a gente teve de abordagem em razão das características específicas do concurso, tá? Pois bem, essa apresentação de slides, ela sempre fica disponível para os alunos matriculados previamente. Então, você já vai ter esses slides, vai poder anotar, fazer suas observações tranquilamente. E acaba sendo aí o nosso quadro também, né? O nosso meio de comunicação visual, tá? No caso, essa segunda aula, que complementa aquela primeira, vai trazer exatamente os primeiros pontos, os conceitos iniciais a respeito do direito internacional público, tá bem? Vamos lá. Então, eu falei para vocês na aula passada que o direito internacional ele era um direito especial. Ele é um direito especial, talvez por isso que ele se torne um direito tão bonito. Porque, na verdade, ele tem diferentes nuances. Ele não tem um legislador único, ele não vai ter um poder internacional que imponha uma determinada visão. Então, são, na verdade, diversos sujeitos diferentes, sujeitos heterogêneos, sujeitos que muito mais discordam que concordam, que vão compor o direito internacional, que vão compor as normas do direito internacional público. E, na verdade, até mesmo a própria construção dele, a construção da sua nomenclatura, ela perpassou por diversas tentativas de se encontrar uma definição específica. Vou só fazer uma pausa aqui por um segundo. Então, dando continuidade, o direito internacional, ao longo do tempo, recebeu uma série de propostas de nomenclatura de diversos autores internacionais. Mas foi exatamente a classificação do Bentham, né, representante do positivismo inglês, que vai dar a nova nomenclatura ao direito internacional. Eu estou ouvindo um eco. Janório, desabilita o seu microfone, por favor. Eu acho que realmente vai precisar. Desabilita para mim. Coloca ele mudo. Tá, delito, só um minutinho. Aí, obrigada. Pois bem, então vamos dar sequência aqui, conferindo. Ok. O Bentham, ele exatamente vai, em uma de suas obras, fazer a oposição do direito internacional em relação ao direito interno, né? Que é o direito aí aplicado no plano das nações, no plano dos estados. E essa nomenclatura vai ser uma nomenclatura que vai, historicamente, assumir a função que já era, né, de denominar o direito das nações, o direito dos povos, o direito das gentes. Né? Então, ao lado, o direito internacional ainda é chamado também de direito das gentes, mas o nome, digamos, mais correto, mais utilizado é direito internacional. Mas outras propostas surgiram, por exemplo, o Philip Jessup, que foi juiz da Corte Internacional de Justiça, ele tem um livro que chama Direito Transnacional. Né? Só que essa nomenclatura ela não é adequada, porque, na verdade, as relações se dão não no plano das fronteiras permeáveis, mas essas relações elas são no plano estatal, né? Em sua maioria, no início. Hoje nós temos outras vertentes, outros sujeitos, outros atores políticos no cenário internacional que vão trazer aí um novo contexto, uma nova cara para o direito internacional. Tá? E por muito tempo, especialmente para autores mais vinculados à soberania estatal, ao entendimento que o Estado era o único, né, sujeito de direito internacional, o direito internacional é chamado de direito interestatal ou direito dos Estados, que foi uma proposta que o Immanuel Kant fez. Mas conforme nós conversamos na aula passada, né, o sujeito de direito internacional, os três principais, são o Estado, organizações internacionais e os indivíduos. E cada um foi surgindo lentamente ao longo da história e assumindo importância para a produção normativa internacional e também importância em termos de temas internacionais que passaram a ser abordados, que passaram a ser objeto de regulamentação. Tá?
Vamos lá para o próximo slide. O conceito do direito internacional, é interessante que o Valério Mazzoli, no primeiro capítulo, ele fala dos diferentes critérios que se utilizaram para definir o direito internacional, ou pelos seus sujeitos, ou pelas normas emanadas, ou por ele ser distinto do direito interno. Na verdade, a maior parte da doutrina prefere se centrar, né, na identificação do sujeito de direito internacional como elemento para compor aí o seu conceito, tá? E aí estão identificados sujeitos conforme a gente já conversou. E no momento de compor esse conceito, por exemplo, o Bevilacqua e o Perrine falaram que é um conjunto de regras e princípios que regem as relações jurídicas entre os Estados. Né? Nós já aprendemos que não são só os Estados que são sujeitos de direito internacional. E mais, o ordenamento jurídico, a gente vai aprender hoje, ele é feito de outras normas mais complexas, né? Nós temos os tratados, nós temos os princípios, nós temos os costumes, as decisões das organizações internacionais, todas essas nós vamos ver exatamente nessa aula, tá? Então ainda é um conceito incompleto. Gui e Issel diz que é um conjunto de regras e princípios que regem as relações jurídicas dos Estados e outras entidades internacionais personificadas entre si e uns com os outros. Ele já começou a alargar aí o conceito de quais seriam os atores influentes no plano internacional. Vamos ver mais definições. DUB, conjunto e regras de princípios que regem as relações jurídicas entre homens pertencentes a grupos políticos distintos. Opa! Aqui apareceu, né, uma ênfase para o indivíduo. Mas o indivíduo, ele não é um sujeito de direito internacional isolado, né, pairando no ar. Na verdade, nós vamos ver que as prerrogativas dele dentro do plano internacional, elas são bem restritas. E na maior parte das vezes, quando temos questões que envolvem o indivíduo no plano internacional, há sempre a presença da intervenção do seu Estado nacional ou algum endosso, por exemplo, para fazer uma reclamação no plano internacional, né? Então, são raros casos em que a gente vê o indivíduo agindo de uma forma solta. E aqui, para recordar, a banca gosta muito de explorar a diferença que tem entre a Corte Americana de Direitos Humanos e a Corte Europeia de Direitos Humanos, em que ONGs e indivíduos têm acesso direto aí para reclamar violações de direitos humanos, tá? Isso é uma questão constante. E até mesmo para lembrar de questões também que já foram objeto da Banca CESP. Não estou dizendo necessariamente do Rio Branco, mas as inspirações, elas vão surgir a partir do momento que a banca tem um ponto em comum, uma matéria que é cobrada. Essas definições do direito transnacional identificada em relação ao JESA também já foi objeto de questão, tá? A gente vai ter oportunidade, vou mandar uma bateria de questões para vocês vão fazer, e assim, quando eu termino um conteúdo, a gente faz a bateria de questões e vê quais são os assuntos mais incidentes dentro da prova para aquele determinado conteúdo, né? Porque a gente tem que conhecer tudo para escrever na terceira fase, mas para a primeira fase o grande segredo é você estar seguro daquilo que é mais objeto de cobrança. E é interessantíssimo, gente, vocês vão ver, eles repetem seguidamente todos os anos. Ao chegar num ponto que vocês vão estar tão craques que, assim, vai faltar coisas que eles queiram perguntar que vocês não saibam, tá? Essa é a minha expectativa. Pois bem, a definição do Ascioli já vai ser bem mais completa. Vai dizer que é o conjunto de regras e princípios que rege as relações jurídicas internacionais, tanto dos Estados e outras entidades internacionais, aqui entrando as organizações internacionais, quanto do homem, tá? Com a presença aí de todos os sujeitos de direito internacional, né? Lembrando, o Estado é o nosso sujeito originário, sujeito primeiro da sociedade internacional, aquela causa, né, encausada, né, o primeiro a surgir na sociedade internacional e que dá condições de existência aos demais. Né? Interessante que a exceção do indivíduo, os sujeitos de direito internacional, eles são essencialmente fictos. Né? O Estado ele é uma ficção jurídica, a organização internacional também. Mas eles vão produzir um corpo de normas, vão ter uma atuação dentro do plano internacional que vai gerar relevantes posicionamentos aí, com grandes influências até no plano interno, na vida de cada um de nós, de uma forma que a gente
diretamente, às vezes, não consegue nem imaginar, tá? Tem aqui. Então, Bentham, ele é um autor positivista e dentro dessa obra de direito internacional ele vai exatamente trabalhar com isso. Vamos lá. Se a gente for trabalhar aí com a questão das fontes do direito internacional público, as fontes de qualquer ordenamento são aqueles pontos dos quais a norma vai nascer, né? A ideia de fonte mesmo, a ideia figurada é que é a nascente de um rio. É o modo pelo qual o direito vai se manifestar. E é interessante que a gente fala no direito tanto do conceito de fonte material quanto do conceito de fonte formal. Quem ligou a câmera, por favor? Tudo bem. A gente fala tanto do conceito de fonte formal quanto do conceito de fonte material. A fonte material, o professor Miguel Reale, lá nas lições preliminares de direito, que aliás é um livro que eu aconselho leitura para quem não é da área jurídica, não tem intimidade com esses conceitos básicos de equidade, de analogia, de sanção, de entendimento do ordenamento jurídico, eu aconselho ler lições preliminares de direito do professor Miguel Reale, que é um bom ponto de introdução ao direito, tá? É um dos autores mais citados e isso vai te dar uma tranquilidade no momento da terceira fase, você fazer a sua escrita fluir, você ter uma escrita bem delineada e com uma linguagem que se aproxima da linguagem que a banca quer ver, porque a banca é composta por advogados, é composta advogados e profissionais do direito, né, juristas, como se pode falar. E nesse caso, há uma linguagem que é natural à história, há uma linguagem que é natural à política internacional e há uma linguagem que é natural ao direito. Não estou dizendo aqui que ninguém precisa escrever neste diapasão, que aliás eu acho um brocardo não muito, de um gosto um pouco duvidoso, mas é uma questão de como você posiciona o seu pensamento, né? O pensamento do advogado, ele é um pensamento retilíneo. Ele, por incrível, embora nos chamem de complexos, mas na verdade, como estamos acostumados a fazer requisições para tribunais, essas requisições elas têm que ser diretas, porque a resposta dela é deferimento ou indeferimento. E quanto mais você complicar, você não consegue chegar onde quer. Então, essa é a razão pela qual eu já tive muitos alunos que me pediam para fazer recurso de terceira fase e chegavam com um pedido assim falando, professora, mas eu escrevi tudo, eu coloquei tudo, mas jogou a informação de uma forma pouco deglutida, estava toda lá embolada. Não. O direito ele pede essa clareza do seu raciocínio, acho que todas as provas vão pedir de uma certa forma, mas há uma diferença da linguagem de cada uma das áreas, tá? Deixa eu só voltar então aqui para as nossas fontes. O Miguel Reale vai dizer o quê? Que as fontes materiais, elas são o substrato, elas são o conteúdo, né? São as relações religiosas, as relações sociais, as relações morais, todas essas situações que nós travamos no âmbito da nossa história e que vão servir de substrato, de elemento, de pano de fundo para a elaboração das normas, tá? E as fontes formais são aquelas por meio das quais a gente reconhece o direito, né? No plano interno, mais claro, a gente vê a lei. No plano internacional, a gente vai ter os tratados, o costume, como a gente tem costume também no plano interno, que são a forma de manifestação da norma jurídica. É a forma de manifestação e a forma por meio da qual você pode reconhecer tanto a entrada em vigor quanto a sua obrigatoriedade, tá? Tudo bem? Até aqui todo mundo me seguindo? Posso dar sequência? Dá um OK. 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 Obrigada. Vamos lá. O que é importante, gente? Não é difícil fazer isso, mas eu faço um pedido assim de coração, né? Guarda bem, olha bastante para esse artigo 38, porque quando vai se perguntar de fontes, ele é imensamente explorado. E esse ano ele foi explorado num quesito até de uma simplicidade tamanho que bastava ler o artigo 38 e conhecê-lo minimamente, nem tanto conhecer assim
os meandros das fontes do direito internacional. Usamos atualmente como referência, né, o artigo 38 da Corte, mas a Corte ela não tinha essa pretensão, né, de elencar as fontes, ela elenca aquilo que ela reconhece como direito e aquilo que ela vai aplicar nos casos concretos. Mas como ela é o principal órgão judiciário das Nações Unidas, o principal órgão internacional e até mesmo historicamente, que foi se firmando, né? Nós temos aí a Organização Mundial do Comércio, mas a criação dela é muito posterior. A Corte Permanente de Arbitragem ela é anterior aí, mas cronologicamente, mas a importância da CIJ, por ser parte aí da estrutura das Nações Unidas, ela não é pequena, né? Então é nesse sentido que eu digo a vocês, não é que a Corte quis fazer um rol fechado de quais seriam as fontes ou dizer as fontes. Ela elencou, naquele momento, lá nos idos de 1945, o que ela reconhecia ali como sendo direito que ela ia aplicar dentro do caso concreto, tá? E aí eu já quero duas observações que eles costumam fazer. E cobram muito, o CESP cobra muito. Não é um rol taxativo. Não é um rol taxativo. Ela elenca e não é um rol taxativo. Ou seja, nós vamos ver que há outras fontes que foram surgindo ao longo do tempo e que não estão citadas aqui dentro das nossas fontes do artigo 38. Segunda observação, não há hierarquia entre as fontes, tá? Não há hierarquia entre as fontes principais, né? As auxiliares, como o próprio nome diz, elas vêm para auxiliar, vêm para complementar. Mas essas que a gente vai apresentar nas três primeiras alíneas, entende-se que não se tem hierarquia, tá? Então, em teoria, aí um costume vai revogar um tratado e vice-versa, tá? E a aplicação do princípio é tão importante quanto. Então, a ordem colocada não importa. Agora, assim, há uma tendência de que os tratados nos últimos anos sejam reputados como uma fonte mais importante. É uma tendência. Agora, o direito ele está sendo reduzido a escrito por sua clareza. Mas um costume ele pode tornar uma parte de um tratado ou até mesmo um tratado celebrado em desuso, tá? Embora hoje não seja tão comum, mas pode acontecer. Então, vamos lá, vamos fazer a leitura. A Corte, cuja função é decidir, de acordo com o direito internacional, as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará a convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras expressamente conhecidas pelos estados litigantes, né? Esse daqui é o nosso tratado internacional. A terminologia genérica é tratado, mas independente da denominação, seja pacto, seja ato, seja carta, é reputado, ou convenção, né? É reputado como tratado internacional, desde que tenha as características. Então, nós temos convenções que são multilaterais, regionais e que são especiais, ou seja, bilaterais, que estabelecem regras expressamente reconhecidas. O tratado é o quê? Ele é um encontro de vontades. E a gente vai ver depois que esse encontro de vontades não pode ser maculado por nenhum tipo de vício do consentimento, por exemplo. Os vícios do consentimento também valem aqui, né? E como é por escrito, se torna muito mais fácil identificar o que as partes quiseram em relação àquele pactuado, o que elas quiseram que valesse como regra, que valesse como norma para aquele determinado ponto que foi pactuado, né? E é interessante que venha a própria base e a noção básica do direito internacional, que é a base voluntarista. Pacta sunt servanda. O pactuado faz lei entre as partes, faz norma entre as partes, né? As partes legislam entre si. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Eu achei interessante, o colega que perguntou se não havendo hierarquia entre as fontes não haveria um risco jurídico-político de resgate de conceitos antigos de acordo com o interesse privado de cada Estado. Em que sentido que você quer dizer? Porque, na verdade, assim, a gente às vezes tem a noção de que o costume ele é menos importante, de que o costume é menos obrigatório. Não, o costume obriga igual um tratado. O costume ele também é obrigatório, ele é uma norma, né? Não é um mero hábito,
e ele vai suscitar, por exemplo, responsabilidade. A gente vai ver um caso em que isso aconteceu, tá? Antes da codificação. Então, retira essa ideia de que uma norma escrita ela vai ser necessariamente mais forte. Há vantagens. O tratado tem a vantagem o quê? Da certeza da entrada em vigor, da certeza em relação às partes, da certeza da interpretação e da sua execução, né? Porque tudo aquilo que é reduzido a escrito, ele é mais objetivo. Mas isso daí não furta por diversas vezes, os Estados discordarem a respeito do teor. Quando a gente fala do princípio, é até interessante, né? Às vezes, quando se estuda constitucional, o professor JJ Canotiro, ele fala do princípio como algo que estaria aí emanando, né? Ele fala que imantam, igual se fosse um imã, a ordem jurídica, e pareceria que o princípio estaria aí com um certo grau de importância. Não, o princípio aqui ele também é importante, ele está implícito, ele está dentro, às vezes, até do conceito do tratado, tá? Deixa eu só pegar aqui o resto da observação. E ali no caso do Bush, a gente pode conversar no final, sim, porque sua observação ela é até bem abrangente. No caso do Bush, ainda tem o caso de que ele quis criar o próprio conceito daquela legítima defesa que seria a priori, no caso de você ser atacado, e que vai ter aí uma diferença, né? Mas, assim, o fato de você ter ou não essa questão da hierarquia, eu não entendo que ela assume assim tanta importância para resolver esse caso concreto. Mas no final a gente pode abrir para um debate, para uma conversa mais ampla. Assim que a pergunta dele está até bem ampla, porque ele tem bastante interesse nas questões da doutrina Bush. E desejando aí aprender se, por exemplo, essa hierarquia ela iria diretamente influenciar o comportamento ou não do Estado. Na verdade, o cumprimento ou não da norma jurídica, ela vem do desejo ou não de cooperar. No plano internacional, os Estados decidem se eles querem ou não se vincular a um tratado e, uma vez decidido pela própria estabilidade, ele deve cumpri-lo. Em não cumpri-lo, vai gerar uma responsabilidade. Mas há uma dificuldade inerente a você fazer um Estado cumprir, às vezes, determinadas decisões quando ele não deseja fazê-lo. A gente sabe que não tem polícia, né? Está tendo aí os processos lá de manifestações no Congresso, é bem clara a presença da polícia e as ordens do Estado para contenção que as pessoas não vão se direcionando para algum lugar. O direito internacional não tem isso. Não tem. Né? No caso, as missões de paz ainda elas estão instituídas de uma forma diferente, indireta, para casos bem específicos, né? Tem um orçamento próprio, então é muito especial, é bem diferente, tá? Para alguém ficou alguma dúvida em relação a essa parte dos tratados internacionais, eu posso seguir das convenções internacionais da linha A? Alguém quer fazer alguma observação? Porque a gente, né, em função da pergunta, foi por vários assuntos, eu gosto de deixar bem claro e manter esse diálogo, porque como eu não estou diretamente, não estou vendo o rosto de vocês, acaba que eu fico sem a certeza desse feedback, se está tudo tranquilo em relação ao que a gente está discutindo, né? Ok, obrigada. Vamos lá. A linha B. O costume internacional como prova de uma prática geral aceita como sendo direito. Parei. Nós chamamos o costume internacional de uma fonte extraconvencional, né? Ela é uma fonte não escrita, ela é uma fonte que surge da espontaneidade dos atores que estão envolvidos. Na verdade, ela não é só um ato, não é só uma prática. Ela tem dois elementos que nós vamos ver. O elemento material, né? E tem o elemento psicológico ou subjetivo. E eles vão estar presentes se associando ao decurso do tempo para gerar uma determinada prática, tá? Então, a partir do momento que a gente tem um costume, ele é tão obrigatório quanto um tratado. Pode retirar da mente a ideia de que o costume, de repente, teria menos força. Na verdade, historicamente, ao longo dos últimos 20 anos, e até mesmo muito a partir da década de 90, tá? Que é chamada de a década das conferências.
muito do que era costume no direito internacional foi sendo reduzido a escrito. Houve trabalhos, especialmente da Comissão de Direito Internacional, que transformou em direito codificado aquilo que era direito não escrito. Então, é claro que hoje há uma proliferação de tratados, né? Costume se formando é algo mais raro, mas historicamente é a fonte primeira. E foi aquela que deu ensejo à possibilidade de você ter algum regramento no plano internacional, porque se eu tenho entidades que são soberanas, elas são muito resistentes a assumir compromissos fortes, especialmente no início das relações internacionais, quando você tinha estados que partiam mais de uma premissa realista, né, que eram resistentes à ideia de cooperação. Então, pelo menos o costume era um mínimo necessário que estabelecia-se aí para você ter um regramento internacional, tá? Vamos lá. Seguindo. A linha C, princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas. Só um minutinho. É um costume frequente, assim, que os autores fiquem incomodados com essa parte do reconhecidos pelas nações civilizadas. Eu não sei até porque não houve retirada disso, mas enfim, era considerado uma expressão preconceituosa aí. Vamos pensar que a gente tinha o final aí da Segunda Guerra Mundial, queria se identificar quem eram os estados párias, né? Aqueles estados que não fariam parte aí do clube de países que eram amantes da paz, né? Como diz a própria declaração da ONU aí, ainda às épocas da véspera do término do conflito e dentro dos passos para a própria elaboração aí das Nações Unidas, né? Mas acabou-se que depois houve entendimento de que reconhecidos pelas nações civilizadas aí envolveria todos os estados que tinham respeito pelos princípios internacionais e que, no caso, estariam apreendidos aí dentro dessa acepção, que a ideia ia ser, no máximo, retirar aquelas comunidades que possuíam um direito primitivo, que ainda não tinham uma estrutura estatal, tá? Nossa, essa definição de civilizada foi muito criticada e você vai encontrar na doutrina essa crítica, né? Mas, na verdade, os princípios gerais de direito, a gente vai falar daqui a pouco quais são, mas são aqueles que, muito utilizados no plano interno, eles vão passar a ter a sua utilização também no plano internacional. Além dos princípios que são inerentes às relações internacionais, como solução pacífica de controvérsias e etc, tá? Mas aqueles princípios mínimos que a gente usa para operar o direito, tá? A linha D. Sob ressalva da disposição do artigo 59, as decisões judiciárias e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações como meio auxiliar para a determinação das regras de direito. Interessante, aqui aparecem duas auxiliares, a jurisprudência e a doutrina, né, que tem grande importância. Sim, Reinaldo, boa lembrança. A carta faz exatamente essa lembrança dos estados são perdedores, verdade. Então havia um preconceito mesmo na época em relação ao que seriam os estados párias, né? Mas ainda bem que aos poucos isso vai sendo retirado, mas é até estranho que se tenha permanecido historicamente, né? Porque hoje, virtualmente, a ONU ela compreende praticamente todos os estados do globo. E usar essa expressão não fica muito bem, né? Ok? Vamos lá. Pois bem, então essas duas vão entrar como meio auxiliar e isso é muito comum, até mesmo no plano interno, né? Eu vou apresentar um quadro daqui a pouco que vai ter cada uma delas no lugar, inclusive aquelas que não estão citadas aqui no nosso estatuto. E, por fim, o parágrafo 2º, ele foi explorado como questão do TPS desse ano, tá? A presente disposição não prejudicará a faculdade da Corte de decidir uma questão ex aequo et bono, se as partes com isto concordarem. O que essa expressão significa? Não arriscam?
É equidade, tá? Ex aequo et bono significa segundo o que é justo e bom, tá bom? Nesse caso, a questão explorou que a corte tinha a faculdade de decidir se as partes com isso concordarem. Então, ela só pode aplicar a equidade mediante autorização das partes. E a pergunta exatamente explorava isso, né? Se o juiz podia, de plano, se utilizar aí da equidade. E não pode, tá? Vamos lá. Esse é o quadrinho geral aí com cada uma das fontes do direito internacional. Né? As fontes principais, que são as 3 primeiras alíneas, os tratados ou convenções internacionais, o costume e os princípios gerais de direito. As fontes auxiliares, que são as decisões judiciárias, ou seja, a jurisprudência. E aí, quando eu falo em jurisprudência, no plano internacional, a arbitragem entra. A arbitragem é tão importante quanto. Na verdade, a arbitragem ela foi inspiração, o plano primeiro para a criação das cortes. E as cortes, elas não têm uma semelhança com as cortes internas, em que se uma pessoa é objeto de uma ação, ela é imediatamente citada. No plano internacional, também o estabelecimento de uma jurisdição internacional vai depender de um ato de vontade de cada um, tá? Então, no caso, a arbitragem, as decisões arbitrais e as decisões judiciárias propriamente ditas dos diferentes jurisdições, elas são relevantes, sim. Elas são aí elementos para que você possa reconhecer o direito, uma vez que o juiz é aquele que aplica, tá? Conforme dito, nenhuma decisão da corte faz precedente, tá? Mas ela busca manter aí uma determinada coerência dentro dos seus julgados, das suas decisões, faz parte disso. Aliás, todo tribunal pelo menos procura, né? Ainda mais ela que não tem a mesma movimentação de casos que existe no plano interno. Então, entraria como fonte auxiliar as decisões judiciárias, a doutrina dos principais juristas e publicistas, né? Esses autores de renome internacional, o professor Alain Pelé, que junto com Patrick Dallier fez aí a atualização do livro do Nguyen Ngoc Dam, né, o advogado mais conhecido no âmbito da Corte Internacional de Justiça, e talvez assim o grande cânone do direito internacional no plano internacional, tá? E também estudos que são feitos por comissões específicas, como a Comissão de Direito Internacional, ou de faculdades de ponta, como a Faculdade de Harvard, que por vezes cria institutos até mesmo para trabalhar a interpretação e a uniformização do direito internacional. A doutrina ela serve para clarear aqueles conceitos que são abertos, aqueles conceitos que são de difícil interpretação. Além disso, ela também cria uniformidade, ela dá o sentido da evolução do direito, como ele avança. Então, a doutrina ela tem uma importância, sim, embora ela não seja fundamento de decisão. É raro você ver essa citação no âmbito das decisões da corte. Aliás, hoje a gente vai trabalhar com muitas decisões, algumas decisões aqui que eu separei para vocês. Eu gosto muito de trabalhar com casos, tá? Pois bem, os atos unilaterais, esses atos unilaterais são atos dos estados. E são meros atos, tá? Não é uma legislação, mas são atos que, elaborados, geram efeitos para o direito internacional. Exemplo, uma promessa. No caso envolvendo aí a Nova Zelândia, a França está fazendo testes nucleares, houve a reclamação, e aí a França fez a promessa de que não faria mais. E essa promessa bastou para extinguir o processo, quer dizer, um ato que tem um efeito no plano jurídico, né? E que cria aí fonte, também é fonte de emanação aí de realidades jurídicas. O protesto, né? A gente vai ver a figura do opositor permanente. Você teria também aí até mesmo um decreto interno, por exemplo, quando o Estado legisla, a legislação que ele faz no plano interno para o direito internacional é mero fato. Então, por exemplo, um decreto que estipula uma plataforma continental que diz respeito às regras internacionais. Isso daí para o direito internacional é um fato, mas na época que ainda não tínhamos definição a respeito de mar territorial,
era muito comum que os estados emanassem decretos aí que tinham uma extensão de mar territorial gigantesca, né? Especialmente os estados que não têm costas, que se opõem, eles desejavam ter mar territorial cada vez mais longo, né? E esses decretos que eles foram emanando, estipulando a extensão do seu mar territorial, até que se tivesse, né, uma definição internacional, eram reputados aí, são citados pela doutrina como exemplo de atos unilaterais que podem gerar fonte, né, pode gerar aí consequências jurídicas no plano internacional, tá? E a outra são as decisões das organizações internacionais, são as resoluções, né, independente do nome que se tomar. As decisões das organizações internacionais não foram citadas aí na época de 45, porque, na verdade, as organizações internacionais foram seguir o fenômeno crescei-vos e multiplicai-vos, aí depois, ficou até interessante, ficou bíblico, né? Aí depois de 45. Né? Então, era um fenômeno ainda jovem, era um fenômeno que poucos conheciam, tá? E aí, nesse caso, as decisões das organizações internacionais foram condensando uma série de normas importantes para o direito internacional, ao ponto de que, por exemplo, especialmente no âmbito de integração regional, você tem ordenamentos específicos, ordenamentos especiais dentro do direito internacional, né? A citar o próprio direito comunitário, que assume aí uma especificidade dentro do direito internacional, tá bem? E, por fim, as técnicas de aplicação do direito, né? A equidade e a analogia surgem quando há um problema no ordenamento, quando nós temos uma lacuna, uma dificuldade de identificar qual é a norma a ser aplicada ao caso concreto, tá bom? Então, assim, a equidade está citada ali no parágrafo 2º, ela só pode ser utilizada mediante autorização das partes, e a analogia, ela já é de praxe do próprio direito mesmo, tá? Agenor, sim, decisões judiciárias, eu usei o próprio termo que está no artigo 38, mas você pode falar, porque na verdade a jurisprudência é um conjunto de julgados de um determinado órgão, né? Então você tem a jurisprudência da Corte Internacional de Justiça, que aí pode ser identificada, as decisões arbitrais, são decisões também relevantes, as decisões da Organização Mundial de Comércio, já que o órgão de solução de controvérsias, ele não é um órgão judiciário propriamente dito, né? Eles vão estar aí dentro desse âmbito, tá? Ok, então nós temos também essas técnicas de aplicação do direito. Vamos lá, que eu tenho uns slides bem específicos para cada um. Eu espero que dê tempo aí para a gente conversar. Então, eu já contei para vocês, né? O costume, ele vai ter dois elementos que vão convergir dentro de um lapso temporal determinado para que você tenha a consolidação dele. O elemento material, que a gente chama, é a prática geral uniforme e constante, né? O que é essa prática geral? Na verdade, não é que você espera que todos os estados, 100% dos estados da sociedade internacional concordem, mas aqueles para o qual a formação da prática é mais relevante, né? Na verdade, a consolidação do costume, ela vai se dando de uma forma paulatina, até que num dado momento você observa que um fez a prática, o outro foi fazendo, e assim se seguiu ao longo de um determinado tempo, né? E é interessante que tem que ser atos de mesmo fim e mesma natureza, para dar uniformidade. E o constante é que se pede que seja repetido, tem que ser mais de uma vez. A ideia é que você tenha repetição, porque a repetição, ela é condição de consolidação da prática, tá? E quando eu faço essa prática, eu também não faço à toa, eu não faço ao léu. Eu faço acreditando que ali eu estou cumprindo uma obrigação jurídica. E esse é o elemento psicológico subjetivo, que recebe o nome de opinio iuris sive necessitatis ou opinio iuris vel necessitatis, tá? Isso tudo é observado dentro de um lapso temporal em que não há um prazo determinado, mas é um prazo em que se verifica o número suficiente de condições para que haja consolidação disso, tá? Então, esse é o elemento que vai caracterizar o nosso costume. Vocês viram que é extremamente abstrato, até você identificar que realmente há a formação, né, dessa regra jurídica.
tá? Seguindo aqui. Então, o costume ele pode ser universal, ele pode ser regional e ele pode ser bilateral. Tem os 3 tipos. Vamos conhecer um costume universal? Eu não sei se vocês já ouviram falar desse caso aqui, o caso do Estreito de Corfu. É ele que inaugura a jurisdição contenciosa da Corte Internacional de Justiça. É ele que vai dar ensejo aí, vai ser o primeiro caso. E é um momento muito delicado, né, que é o pós-guerra. Ninguém quer que outra situação se torne um conflito. Então, a Corte lida com ela com muito cuidado. Na verdade, foi um caso que ensejou a responsabilidade internacional da Albânia, a responsabilidade internacional por omissão, tá? Em que 2 destroyers, 2 navios de guerra britânicos estavam fazendo passagem inocente pelo estreito, tá bem? E aparentemente, nessa região aqui, tinha um observatório. Os 2 guardinhas lá, eu sempre falo, né? Tinham 2 guardinhas. O que eles estavam fazendo lá? Jogando batalha naval. Jogaram batalha naval e ganharam porque atingiram os 2 aí destroyers. Eles estavam procurando, fazendo a passagem, procurando mesmo por minas e acabaram encontrando, tá? E aí isso acabou gerando perda, tanto material quanto de vida. E a Inglaterra entrou com a reclamação contra a Albânia. Esse caso é cheio de nuances, tem nuances até processuais que são bem interessantes dentro dele. Aconteceu uma revelia, né, que é um fenômeno raro aí dentro dos casos da corte. Aconteceu uma aceitação assim que a Albânia não queria ter da jurisdição, que é bem interessante. Depois, se a gente tiver a oportunidade assim, de trabalhar só um curso de casos, a gente pode destrinchar cada um desses casos mesmo, entender como funciona a jurisdição da corte, tá? Mas nesse caso você tinha aqui a presença então desse observatório e a corte entendeu, olha, pela perícia, pela distância, não era impossível que eles soubessem do perigo que essas pessoas estavam correndo ao ter essa passagem por essa região. Então, se a gente não pode imputar a Albânia ter colocado esses explosivos, ao menos a obrigação de ter avisado, ela foi falha. Então, por isso, a gente tem a responsabilidade internacional aí, no caso do país, tá? Só que foi interessante que nesse precedente ele vai estatuir os preceitos, a gente ainda não tinha convenções internacionais dispondo a respeito, e vai estatuir quais são os preceitos da passagem inocente. E aqui que ela é reconhecida antes dela ser reduzida a escrito. Né? Hoje nós temos claramente lá na Convenção de Montego Bay, mas aqui ainda não tínhamos. Então, a passagem inocente é o exemplo de um costume internacional, geral, né, universal, que é universalmente aceito. E até interessante que, embora ele tenha sido reduzido a escrito, se algum dia alguém retirar do tratado, ou se esse tratado perder a vigência, como fonte costumeira, ele continua existindo, tá? Então, tá aqui um exemplo de costume universal. Alguém quer fazer alguma observação? A passagem inocente não, ela é só em relação ao mar territorial que a gente fala de passagem inocente, porque o mar territorial, que são as primeiras 12 milhas, ele é um espaço de soberania estatal, em que ele exerce aí os seus direitos soberanos e ele só tem que ressalvar a passagem inocente exatamente. Né? Quando a gente fala da zona econômica exclusiva, aí é ela que vai da costa até 200 milhas. Na zona econômica exclusiva, né, depois que passa o mar territorial, aí você tem direito de livre trânsito, não tem problema. Isso, mas lembrando, é contando da costa. Então, na verdade, não, perdão, contando da costa, não, contando aí da retirada que a gente faz do mar territorial. Ele conta com o fim do mar territorial, então ela acaba compreendendo 188. Você tem que deduzir aí os 12 do mar territorial, que não são zona econômica exclusiva, são 2 espaços diferentes. Então, bateu da costa, contou, mas, na verdade, às vezes eles exploram isso em concurso, tá? Cuidado. Porque a convenção fala 200 milhas a partir da linha de base. Tá, mas só que o mar territorial ele não está dentro da zona econômica exclusiva, então a gente tem que tirar as 12 aí, por isso que ele fica com 188. Se não me engano, caiu isso em geografia
no ano de 2014, 2013, na prova, exatamente, caiu isso na prova de geografia, tá? Vamos lá então, alguma dúvida aqui a respeito do caso? Não? Vou voltar aqui então para o nosso costume, até para a gente aproveitar o tempo aqui. Então, esse é o exemplo do nosso costume universal, né? Entende-se aí que a corte conhece o direito quando vai aplicar. O costume universal, ele não depende de prova, né? Mas os outros costumes aqui, eles vão depender da prova da parte que alega. E para provar o costume, tem sido um pouco mais flexível, né? Mas você tem que demonstrar as práticas, demonstrar a partir dos discursos, trazer elementos que indicam que os estados têm reconhecimento daquela determinada prática, tá? De costume regional, tem um que caiu na prova desse ano, que é o asilo diplomático. Costume aqui da América Latina e é sempre citado pelos autores como exemplo de costume regional, tá? Eu vou dar um segmento aqui que a gente está quase fechando o tempo das 21 horas e depois, de repente, eu abro uma sala para conversar particularmente com cada um de vocês. É só porque eu quero fechar essa parte de fontes e alguns dos casos para terminar com o cronograma desse encontro nosso, tá ok? Ok, vamos lá. Regional bilateral. Bilateral, deixa eu dar um exemplo aqui. Em tempo de paz, é só porque eu não quero misturar os assuntos, mas em tempo de paz vale, tá? Em tempo de paz, a passagem inocente, ela é válida também para navio de guerra. A questão que precisa dessa comunicação, da autorização, tá? Mas em tempo de paz vale também. Vamos lá. E tanto que o caso eram 2 navios de guerra, né? Tá? Olha aqui, esse aqui é um mapa da Índia. E eu trouxe aqui o caso do direito de passagem, que teve um reconhecimento por parte da Corte de um costume bilateral entre a Índia, no caso, e Portugal. Até mesmo pelas relações históricas referentes à colonização, Portugal tinha diversos pequenos enclaves em territórios indianos, tá? E num desses enclaves que eram próximos, agora eu não me recordo o nome exatamente, não lembro se o caso ele cita o nome de cada um dos enclaves, mas vamos escolher esse aqui que fica um pouco mais claro para a gente. Eram 2 bem próximos e era de costume, era de praxe que os cidadãos de um lado transitassem por o outro e que se tivesse um comércio intenso aí passando por território indiano para se chegar de um enclave ao outro, tá? Exatamente, Reinaldo, você tem razão. Exatamente. Era comum, então, nesse caso, que você tivesse a passagem aqui desses cidadãos portugueses, só para relembrar português, vamos dar até uma sotaque, por esse espaço. E a Índia, num dado momento, ela ficou incomodada e ela quis estabelecer tributo, né, restringir essa passagem que era feita, né? Aí, claro, os portugueses ficaram indignados, ora pois, né? Como assim fica restringindo o nosso direito de passagem depois de tanto tempo? E aí, o Portugal representou os seus nacionais e levou o caso à Corte Internacional de Justiça. E a Corte reconheceu que havia uma prática, né, uniforme, repetida, e que os portugueses faziam isso no sentido de que eles tinham o direito de fazer esse trânsito, e que esse trânsito ele era tolerado pela Índia, e que houve um tempo suficiente para a consolidação. Na verdade, deixa eu até voltar aqui, quando a gente fala do costume, o costume quando ele está no início da formação dele, ou quando se trata de um costume bilateral, nós temos a figura do chamado opositor permanente. O que é esse opositor permanente? É aquele que não concorda com a norma e que estabelece uma constante oposição. Ele não vai nem praticar, né? E vai também a todo momento questionar, né? E no costume universal isso vale para o início de elaboração da norma. No costume bilateral, aí no caso a Índia ela já devia de imediato ter dado impedimento para a continuidade da prática, tá?
Então, aqui já entra a figura do opositor permanente, que ela não foi, então por isso nós tivemos, num caso concreto, a concretização aí do nosso costume bilateral, tá bem? Alguma dúvida? Eu vou fechar então aqui pelo menos um dos principais, tá? Os princípios gerais de direito. Conforme a gente diz, tem essa expressão infeliz de nações civilizadas, mas hoje isso já é superado, né? A gente entende, interpreta e trabalha com os princípios gerais de direito. E que princípios são esses? Princípios internacionais, propriamente ditos, solução pacífica de controvérsias, autodeterminação dos povos, né? Interessante até mesmo que o Brasil, lá no artigo 4º, cita princípios que são inerentes às relações internacionais do Brasil, que o Brasil aplica nas relações internacionais, tá? E, além disso, nós temos um segundo grau de princípios, que são princípios que são do plano interno, que são utilizados no plano interno, em geral, em praticamente cada um dos estados envolvidos. E, posteriormente, eles são transplantados para a ordem internacional. E aí passam a ser utilizados. Por exemplo, o princípio da boa-fé. E tem outro, por exemplo, que ele é utilizado no plano internacional, mas ele é bem de país anglo-saxão, que é o princípio do estopel, que ele mistura um pouquinho com a nossa noção de direito adquirido, com a noção de não ir de encontro a fato próprio. Ele é um princípio misto, que mistura um pouquinho de prescrição. A ideia de prescrição também é transplantada para o plano internacional. A ideia de julgamento entre as partes é transplantada para o plano internacional, o efeito dos julgamentos, né, interpares, tá? A ideia de coisa julgada também. Ou seja, todos esses conceitos que eles são do plano interno, eles vão ser transplantados e utilizados no plano internacional, já que é também um ordenamento jurídico e ele tem que funcionar. Vamos olhar aqui as perguntinhas. Sim, a sua pergunta ainda era a questão da passagem inocente. Pois é, né? Ela é concedida até mesmo está lá na Convenção de Montego Bay, né? É concedido também aos navios de guerra desde que em tempos de paz, tá? Agenor, sim, os princípios consagrados pela ONU no artigo 2º, nós temos princípios aí das Nações Unidas, diversos princípios de não intervenção, por exemplo, está constando aí nesse artigo 2º, de não utilização da força, salvo os casos que são excetuados, como, por exemplo, legítima defesa, individual ou coletiva. Então, o artigo 2º da ONU, ele também cita princípios também, que são princípios propriamente ditos do direito internacional. Tá? Agora, por exemplo, a Convenção de Viena sobre relações, na Convenção de Viena, tanto de relações diplomáticas, até interessante, quanto a relativa a tratados, elas citam muito o princípio da boa-fé, tanto a boa-fé nas relações diplomáticas que estão envolvidas, quanto a boa-fé para a interpretação dos tratados, por exemplo. Então, nós também temos a presença de princípios. Tudo bem, eu achei que ainda era sobre o... Deixa eu ler. Sim, e é até interessante que essa figura dos enclaves, só voltando à pergunta que você fez, essa figura dos enclaves, ela era até mesmo presente muito na própria história da China também, né? Quando ela sofreu a dominação estrangeira, isso também ficou evidente, tá? É claro que é um traço de dominação, porque naquele espaço vige o direito, que é estranho, tem uma população que tem uma outra nacionalidade, né, um outro regramento. É uma influência, sim, na soberania do Estado. Aí, outro princípio do respeito à soberania, né, de cada um dos estados, está dentro. Então, tem uma gama de princípios que vão reger, vão nortear tanto a atuação internacional quanto a elaboração das normas internacionais, tá bem? Equidade, já contei para vocês que equidade é segundo o que é justo e bom, e que ela é técnica de aplicação aí do direito. Olá, vocês estão me ouvindo? Caí.
Ai, caí. Bom, tô me ouvindo bem agora? Eu acho que deu algum problema aqui, né? Não, graças a Deus. Ai. Isso, olha só, Agenórios, isso mesmo. Como a gente falou de princípios no artigo 4º da Constituição Federal. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu perdi aqui enquanto eu caí. Não. Vamos voltar então para a equidade. Conjunto de princípios imutáveis de justiça que induzem o juiz a um critério de moderação e de igualdade, ainda que em detrimento do direito objetivo. Gente, qualquer ordenamento é refratário à ideia de que a equidade possa afastar, ela possa ser utilizada contra a legem, tá? E especialmente no direito internacional, ela não é admitida. Vocês estão escutando aí os gritos de protesto? Está influenciando a gravação? Então vamos lá. Lembrando, então, detrimento do direito objetivo, não, tá? Então, olha só, a equidade ela pode ser aplicada de 3 tipos. Contra a legem, já contei que não é permitida. Praeter legem, que é o preenchimento de lacunas, de deficiências, não tem regulamentação para aquele caso. Então, o juiz vai trabalhar com os princípios, mais esse senso de equidade para buscar a norma aí adequada ao caso concreto, tá? Ou infralegem, quando você adapta o direito aos fatos ali, quando a norma não se mostra suficientemente justa e adequada ao caso concreto, você faz uma adaptação. Isso a corte ela faz com uma certa frequência, falando que está se utilizando de princípios equitativos, de noções equitativas, né? Que isso daí acaba sendo mais leve, é mais dentro do trabalho do juiz mesmo. Tem um caso que é de 1969, que é da plataforma continental Mar do Norte. E foi até interessante que a corte falou assim, olha, não existe só um critério para a gente definir essa questão de plataforma continental. Nós temos vários critérios, ou melhor, nós podemos também analisar, nós podemos analisar as circunstâncias específicas do caso concreto e encontrar outros critérios que vão demonstrar-se mais adequados e mais justos àquela realidade. Então, era a definição aí de uma disputa territorial em que foram utilizados outros elementos que não são os elementos físicos para se chegar à solução. Isso é um exemplo de equidade. Tá? Eu vou rapidamente agora entrar em um assunto que eu não queria deixar de trabalhar com vocês, eu queria chegar até a analogia, que era o objetivo de hoje, por isso que eu vou correr agora um pouquinho, mas depois a gente, né, abre algum espaço para a gente conversar mais a respeito do curso e aí a gente faz isso privadamente, tá? Pois bem, a analogia também é outra técnica que é utilizada para suprir lacunas. Ela vai trabalhar com os casos que são próximos, que são análogos e que possuem regulamentação, né? Eu vou me utilizar de uma norma que regula um caso semelhante. Só que a analogia no plano internacional ela tem que ter muito cuidado, porque nós estamos utilizando-se de quê? Nós estamos utilizando de uma norma a ser aplicada a entidades que são soberanas e que, portanto, elas vão ser sempre refratárias a algum tipo de obrigação que seja maior do que eles mesmos. Então, nesse caso, o professor Rezec, ele cita lá quando ele está explicando a analogia, ele fala, olha, não se utiliza analogia para restrição de soberania nem submissão de estados à Corte Internacional, isso é inadmissível. E depois, ainda um pouquinho mais à frente, ele vai falar assim, olha, restrição de liberdade humana, ou seja, aí você já pode aprender para direitos humanos, você também não vai poder utilizar analogia, tá? São esses os limites e são essas as proteções. Vamos ver um caso em que a corte utilizou analogia? Esse caso de reparação de dano, gente, assim, pode pregar, fazer um resumo dele, pregar na parede, assim, olhar todo dia. Foi muito perguntado, é constantemente perguntado, ele é muito paradigmático. Já vi explorando ele tanto na prova de terceira fase, quanto esse ano foi explorado diretamente no TPS e indiretamente na terceira fase. O caso de reparação de danos é aquele caso envolvendo o Conde Folke Bernadotte,
que foi assassinado aí quando ele estava em missão em Israel, por conta aí do rebuliço aí da erupção do conflito Israel-Palestina, né, logo depois do estabelecimento de Israel, e como ele era muito respeitado, ele foi encaminhado para tentar resolver aquela situação e acabou morrendo assassinado, tá? E aí há um questionamento no âmbito da jurisdição consultiva da Corte por parte das Nações Unidas de se a pergunta era exatamente essa. Sempre o parecer ele é uma pergunta, ele é um questionamento. E a resposta é um quesito ali que vai ser apresentado pela Corte. Então, nesse caso, a Corte Internacional de Justiça foi perguntada: pode uma organização internacional solicitar indenização por morte de funcionário seu? Era essa a pergunta. E aí, no caso, a Corte ela vai fazer um trabalho de analogia, né? Ela vai dizer, olha, como os estados têm o direito e dever de proteger os seus nacionais, uma organização internacional também tem, por analogia, chamada proteção funcional, que é um direito e dever para com seus funcionários. E justamente por isso que, por exemplo, aqueles funcionários da ONU que estão cometendo aí violação sexual de menores, eles podem implicar em responsabilidade da organização, né? Se a gente for pensar o raciocínio contrário. E a Corte disse, olha, pode sim. E nesse caso, como estava no exercício da função, a precedência é da proteção funcional em relação à proteção nacional. E vou dar mais uma dica do que esse caso é tão interessante, porque, na verdade, isso daí marca o reconhecimento da organização internacional, da sua personalidade jurídica, e também marca o reconhecimento dos seus atributos. A partir daí, a construção dos atributos das organizações internacionais é feita com o uso de analogia, tá? E aqui nesse ponto eu fecho com vocês o que eu queria conversar hoje, gerar essa introdução do conhecimento do que é o ordenamento jurídico do direito internacional, quais são, no caso, as fontes formais, como se aplica esse direito internacional, tá bem? Tá? Tranquilinho? Para todo mundo? Deixa eu parar aqui a gravação.